você votou nesse ano? Votei. Votou. E você teve consciência no seu voto? Anulei. Anulou seu voto no primeiro turno? Primeiro e segundo turno. Ah, tá. E qual é o seu sentimento com anular o voto? Falta de confiança. Nos dois? Do segundo turno e do primeiro em nenhum também? Nem para Candidato. deputado federal, estadual, tudo. Ah. Minha dúvida foi mais em questão, principalmente os deputados e senadores, né? Que eles que mexem com leis. E você não tem pessoas confiáveis para mexer com leis. Então fica difícil. Só ladainha sai do povo. E leis é leis, né? Que, querendo ou não, vai mexer com o país. Ah, foi a primeira vez que você anulou o voto? A primeira vez. E isso realmente te representou a anulação do voto, né? Te representou, assim. Como assim? Não, nenhum dos dois te representava, então você decidiu decidi. ser... Não passou confiança, não passou. Entendi. Entendeu? Tá. E se, por exemplo, você tá em um lugar em que tem as direitas e as esquerdas, um lugar público, por exemplo, você falaria abertamente que você anulou, sem nenhum medo, nem nada? Aí depende da circunstância e da situação. Tá. Em família, por exemplo. Em família, dependendo da circunstância, se for uma situação calma, eu falaria que eu anulei. o Entre voto. amigos. Entre amigos, calmamente, sem fanatismo, né? Eu falaria que eu E anulei. pessoas que você não conhece muito, mas tá, tipo, discutindo sobre política. Se eu tiver a oportunidade de falar e ser uma conversa amigável, eu falaria também sem problema nenhum. Tá bom. E nas redes sociais você se posiciona? Não. Não? Tá. Só com amiga, com amigos, aí eu falo alguma coisinha. Tá. E prefere não se posicionar abertamente na rede Não, social? prefiro não, porque tem muito fanatismo, né? E o pessoal tem muitas ideias diferentes e pode surgir conflito, né? É por isso que eu não me posiciono. Tá bom. Bom, eu queria te perguntar se hoje em dia você se considera uma pessoa apta a discutir política, quem for. Eu não me considero apto não, porque eu tenho muito a aprender. Porque eu te falei das leis, né? Sim. Se você pegar uma pessoa que mexe com política, eu não me sinto à altura, porque o pessoal vai falar, eles têm muita teoria, né? Sobre leis. E eu sei o básico, vamos dizer assim, que o povão brasileiro vive, entendeu? Mais ou menos assim, essa é a minha ideia. Tá, também queria saber, nessa onda de WhatsApp, notícia que rola via WhatsApp, se você já recebeu muita notícia, se você tem WhatsApp, né? Se você Tenho. passa muita notícia também pra frente, e se você confere, se você checa se a notícia é verdadeira, né? Nessa onda de fake news, queria saber um pouco sobre isso. Tem muitas coisas que não é verdadeira, muito fake no WhatsApp, principalmente também. Algumas eu checo se é verdade ou não. Que nem um exemplo eu vou te citar, sobre política também, que foi um tema de proposta do atual presidente que foi eleito, né? Ele faz lá uma proposta sobre segurança, sobre alguns temas de segurança pública, sobre a pessoa que tiver por exemplo, um ladrão, um bandido mata uma pessoa da família. A pessoa que matou, a família do bandido, vamos dizer assim, não sei se eu estou falando correto, que recebe o benefício, auxílio reclusão. Lá eu vi uma proposta interessante dele, que seria o benefício de reclusão para a pessoa que foi vítima. Eu achei interessante. Aí isso aqui eu compartilhei com um amigo meu, com uma amiga minha, entendeu? Isso é assim mais ou menos por alto. Entendeu? Hoje em dia, qual que é a sua maior fonte de notícia? Tipo, onde você checa, onde você lê as notícias? Geralmente é por internet, ou tipo pelo... Facebook? Não, Facebook não, eu vejo pelo Yahoo, Tá. UOL. Terra Legal. e assim por diante. Tá. Televisão também? Televisão, vejo alguns jornais, entendeu? Algum específico? Vejo o Jornal Nacional, Fantástico, Band News? Band News às vezes, né? Que é pago, né? A gente vê sim. de vez em quando. De vez em quando. Entendi. Bom, e aí, a gente sabe, presidente eleito, eu queria saber quais são as suas expectativas pro ano que vem, quando ele subir ao Futuro emprego, esse futuro governo. É aí que tá. Eu vi as propostas dele. Tem uma pessoa que conversa comigo aqui que ela gosta de falar muito de política.
É que nem eu disse pra vocês, deputados e senadores, esses que é os alicerces, porque eles mexem com lei. O presidente em si, ele é o poder executivo, vamos dizer assim. Ele pode ter muitas ideias, eu achei interessante, mas ele sozinho não vai conseguir. Entendeu? É aquele negócio, eu votei nulo. Eu quero ver como que ele vai se comportar em relação às promessas que ele fez, porque ele em si não adianta. Vou fazer um bocado, mas não adianta, porque depende de leis, depende de outras pessoas. E eu vi no jornal também que 1/3 dos deputados e senadores estão respondendo o processo. Me ajuda, que foram eleitos. E não tem como. Aí me ajuda. Aí você fica em dúvida, não tem como. Entendeu? Enquanto não fazer eu digo assim, pessoas, eu digo eu, você, todos nós, não tem uma consciência de votar em pessoas que não tem a ficha suja, que tem... Vou fazer uma reforma geral, entendeu? Começar do zero. É complicado, porque é muita teoria, entendeu? Prática também é complicado. Entendeu? Mas eu votei muito por causa disso. Tá bom, entendi. Obrigada. Gente, no primeiro turno... Olha, meu voto foi difícil eu votar. Nunca fiquei tão inseguro para votar dessa vez. Não sabia em quem votava. É tanta bagunça. Um fala uma coisa, fala outra. Mas eu, infelizmente, não gostaria de falar desse jeito, mas votei no Bolsonaro. Porque a situação que o PT deixou o país ficou confuso. Agora, eu confesso e digo para vocês que realmente não sei o que vai acontecer. Tá. Você acredita que o seu candidato te representa de alguma forma? Não. O segundo turno também continuou na mesma decisão, né? Decisão. Chegando lá, você fica indeciso, não sabe. Tá bom. Tudo bem. Deixa eu complementar? Claro. Votei nos 2 turnos em Bolsonaro. Não me representa em muitas ideias, mas me representa ser contra o PT. Pelo menos ele está com a proposta contra a corrupção. Se ele vai cumprir ou não, pelo menos se roube menos, eu estou satisfeitíssima. E em relação a essa discrepância que tá, os dois partidos, esquerda, direita, extremismos, se vocês estão em um ambiente, tanto entre famílias e amigos, vocês são tão confortáveis de falar? Vocês estão à vontade de falar? Não falamos política nem com amigos, nem com família, porque cada um tem suas crenças e brigas não levam a nada. Briga são radicalismo e nós não somos radicais. Concorda? Concordo. Eu nem gosto muito de política, mas é importante a política. A política, principalmente para vocês que são jovens, esse país tem que tomar outro rumo. Não pode continuar do jeito que está, né? Certo? Eu acredito e sou positivo o suficiente que vai melhorar, né? Entendeu? Agora, vamos ver o que vai acontecer. E nas redes sociais vocês também não se posicionam? Não. Nada. Bom, eu queria saber se vocês se consideram aptos a discutir política. Claro. Sim. Claro, eu sou uma pessoa de nível universitário, tenho doutorado, inclusive, pela PUC, já fui professora da PUC, sou muito consciente, sou psicóloga, trabalho no Hospital das Clínicas, consultório, não me considero uma pessoa ignorante, mas é assunto que não me interessa muito no meu dia a dia e por causa dessa radicalidade que se criou essa politização, amigos, família, não se discute, a não ser que você queira perder em amigos e brigar com sua família. Cada um tem suas crenças e a família inteira foi contra o PT, se vocês querem saber. O voto não foi pelo Bolsonaro, podia ser, podia ser o Ciro que tivesse chegado lá, podia ser a Marina que tivesse chegado no segundo turno, poderia ser o Alckmin, menos o Boulos. Tá. Em questão dessa corrente de notícias, eu queria saber via WhatsApp, se vocês já receberam coisas, se vocês já repassaram coisas. Muitas se vocês coisas. checam essas coisas. Não, muitas coisas. Coisas entro no site do Fake News para saber se é real, para saber se passa ou se não passa. Tá. Eu vou dizer bem sinceramente, né? Eu não tenho hábito de usar o WhatsApp, sabe? Tá. Meus filhos minha filha só fica me mandando WhatsApp pra falar, então assim, olha, fala comigo pelo telefone. Quero ouvir tua vozinha e fala comigo. Mas a gente vê, né? Até hoje mandam aí essas piadas, essas coisas todas, né? Que eu acho muito desnecessário, sabe? Por exemplo, o Lula abraçado com o outro lá, com a Haddad. Essas coisas são desnecessárias. Tem coisa muito mais importante para você ver nessa vida e pensar de uma outra maneira do que essas brincadeiras aí sem graça, né?
O WhatsApp é bom, sabe? Mas nem sempre é bom. E qual que é a maior fonte de notícias hoje de vocês? Olha, eu assisto o Jornal das 4, o Jornal das 5 e às 6 já estou saindo de casa, então Da quer dizer Globo ou de que... algum? Não, eu assisto da Globo. Band, da Globo News, Folha de São Paulo, Mas esse hora Natura, entendeu? É tudo isso aí. Agora sim, o que causa espécie aqui, a minha geração foi a geração que pegou o final da ditadura. Então, a gente... também estudei na PUC, sou ex-aluna da PUC, então era uma briga constante por esses direitos, para as melhorias sociais, tal. A esquerda melhorou? Melhorou muito. Fez coisas boas? Fez muito, mas eu não vou usar a expressão que eu gostaria. Na saída ele deixou um AM muito grande, como nenhum outro governo tinha deixado, na minha opinião. Então, o voto é isso. Então, a geração de vocês, estou votando no PT. Já riu. Não, a geração de vocês, a maioria, eu tenho convivência com jovens da idade de vocês, em meio de 17, 18, 19 anos, votaram toda contra o Bolsonaro, foram para ruas. Eu recebi muita mensagem de jovens nesse sentido, ouço isso no consultório. É óbvio que na minha prática clínica eu não posso falar de política, nem vou entrar nessa situação, mas assim, aí a gente pensa, como os filhos de pessoas que viveram o final da ditadura, os pais, né, e os filhos criticam. Por que não votam no PT? Não votam no PT porque o PT, no final, 2 últimos anos, o que aconteceu? Desemprego em massa. Se você passar na rua, você vai ver, aluga-se, vende, se aluga, se vende. Quantas pessoas faliram? Foi o maior número de falências nesse período. Então, as pessoas que esperam que esse país tenha uma vida digna, esperam que esse governo que entrou, seja ele radicalismo do centro-direito, que eu não estou acreditando muito nessa balela de ditadura, porque se a ditadura vier, vem com o Haddad, vem com Ciro Gomes, vinha com a Marina, isso depende. Depende de um desejo das Forças Armadas e acontece independente de quem está lá no poder. Então, vamos dar um crédito ao homem, entendeu? A senhora consegue imaginar o porquê desses jovens estarem votando no PT? Eu consigo imaginar, sim, que alguns Qual direitos seria o que os jovens motivo? conseguiram de terem alguns benefícios de emprego, jovem aprendiz, FIES, programas educativos, muitas situações. Só que, me desculpe falar, existe, é próprio da idade de a gente contestar, a gente se rebelar, e falta uma bagagem para a gente pesar as duas coisas. Existe uma discrepância? Existe, né? E assim, a discrepância é muito grande, então acontece isso. E assim, a principal coisa que eu acho que o jovem não está considerando, eu não sei que idade vocês têm, mas... 18. Então, imagino isso, 18, 20, mas vamos pegar uma faixinha mais alta. 22, 24, está saindo da faculdade. Tem emprego? Tem empregos? Você faz 5 anos de uma faculdade. Na minha época, você se esforçava, se você quisesse entrar no serviço público, você fazia um concurso, você ia trabalhar, sei lá, numa firma, se fosse um administrador. Ok, hoje tem emprego? Pouquíssimos. Eu vejo as pessoas todas muito insatisfeitas trabalhando fora da área. Tá. Obrigada. No primeiro turno, eu votei com consciência, sim, e quem eu votei me representava, sim. Tá bom, legal. E do segundo turno? Te representava? Candidato? O candidato não me representava tanto quanto o do primeiro turno, só que eu tive porque outra opção não era viável, vamos dizer assim. Tá. Bom, eu vou seguir, tá? Tá bom. Então, ó, você sabendo da diferença do segundo turno dos dois candidatos, o candidato sempre tem de direita e o outro de esquerda, você se sentiria confortável, por exemplo, em anunciar seu voto? Uma conversa? Se você estivesse numa mesa, assim, às vezes com gente que você não conhece, de falar, eu tô votando em Haddad, eu tô votando em Bolsonaro, sabe? Que são coisas totalmente meio que opostas, se contrapõem às vezes. Você falaria, voto nesse ou voto naquele? Eu falaria meu ponto primeiro, depois eu falaria quem votaria e por quê e por quem. Por quê? Não ficaria desconfortável, tipo... Eu ficaria desconfortável se me ameaçarem. Tá.
Se tivessem uma coisa diferente de você, só que violenta, assim, né? Sim, ponto tipo, violento. se me atacarem, literalmente. Tá, Aí eu faria, sei lá, tentaria me tirar dali. tá. Nas redes sociais você também Das se redes posiciona? sociais não. Das redes sociais é diferente. Porque. Bom, é tudo possível nas redes sociais, vamos dizer assim. Mas eu me posicionaria para o quê e não para quem. Tá, sobre o assunto. Sobre o assunto. Tá, entendi, melhor. Concordo. Bom, queria saber se você se considera apto para debater política hoje. Eu não me considero apto, mas eu não considero alienado. Tá. Não sei, porque por causa dessas pausas de conversa que eu tenho pra pensar e também porque eu não sou muito ligado no assunto de política por não só por não me interessar mesmo, mas porque no Brasil aqui gera muita violência. Parece que a gente tá falando de time de futebol. Pode sair no soco pior. Então, Sobre o WhatsApp agora, queria saber se você já recebeu ou se você já enviou notícias ligadas à política pelo WhatsApp e se você checou, caso sim, se você checou se a notícia era verdadeira. eu tenho um acontecimento que um bot dos dois lados me colocaram no tanto de direita tanto de esquerda, me colocaram em alguns grupos, eu tive que sair, não tirei screenshot, esse é o problema. Mas antes de enviar qualquer link, eu pesquiso pelo menos 6 vezes para ver se é verídica e qual é a data, o ano que lançou. Legal, É bem importante isso. E por fim, o que você espera? Quais são suas expectativas em relação ao novo governo que vai entrar aí no poder? Eu tenho muito medo. Medo mesmo, porque não por mim, por causa dos meus amigos. Porque agora eu vou ter que sair pra ter. Eles conseguem, meus amigos se conseguem se proteger, mas assim eu tenho uma ânsia de sair e proteger eles. Por, sei lá, motivos que eu tenho por mim mesmo. Mas mesmo assim, eu tenho muito medo. Qual é a condição desses seus amigos pra você falar que você vai ter que defender eles? Eu tenho amigos negros, eu tenho amigos lésbicas, eu tenho transgêneros, e eles lutam muito, só que mesmo assim é só uma ânsia minha mesmo de proteger as pessoas. Legal. Você votou? Votei. Você teve consciência na hora do seu voto? Em absoluto. O seu candidato te representava. O meu candidato me representava. Tá. E no segundo turno, quando mudou um pouco o cenário, continuou te representando? Continuou me representando. Tá. E em relação a esse cenário que está tendo tem uma diferença muito grande entre os partidos de posição, você em um lugar aberto com possivelmente muitas opiniões, você se colocaria, você se posicionaria ou teria um pouco de receio de se posicionar? Eu acho que nesse momento é essencial que nós que acreditamos na democracia a gente precisa se posicionar, é um dever democrático se posicionar nesse momento, né? Até para a defesa das instituições, do que a gente construiu de política até então, porque também a democracia no Brasil é muito recente, né? Ela tem 32 anos, né? Quase a minha idade, né? Então a minha geração é uma geração do pós-democrático e a geração de vocês também é essa geração do pós-democrático, então é o nosso dever levar o que de fato a gente acredita que seria uma construção adequada de Estado. Legal. Né? Pensando em nível de país mesmo. E nas redes sociais você também se posicionaria, se posiciona? Me posiciono, inclusive, discuto com quem tem opiniões divergentes, mas em primeiro lugar eu preciso sempre consultar se aquela pessoa não está viciada também na própria opinião e o que ela entende também sobre o sistema de política vigente, né? Porque
porque o que eu sinto e o que eu venho conversando com as pessoas que têm opiniões diferentes das minhas é que existe uma grande manipulação das notícias, né? Existiu de fato uma grande propaganda em cima, tanto negativa em relação ao partido, que é o PT, até ataques que são notícias falsas, né? Então, as pessoas não têm o cuidado da apuração da notícia. E isso também é uma coisa nova pra gente, né? Então, eu acho que a única maneira de combater a mentira, de combater a inverdade, é com a verdade, né? E como, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar, aí eu venho com a minha cabeça de pesquisadora, cientista, dentro desse contexto político, né? A gente precisa pensar em como promover esse raciocínio crítico, em como promover também as cápsulas de verdades diárias pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, né, que foi o que a gente viu, que realmente decidiu a eleição esse ano foram essas notícias falsas por WhatsApp. Legal, concordo. Aliás, era isso que eu queria te perguntar agora, se você já recebeu, se você já enviou alguma notícia relacionada à política pelo WhatsApp. Já enviei notícias pelo WhatsApp, mas pelo menos eu tenho a prática de avaliar essa notícia em mais de 3 fontes, para ver se de fato existe essa informação é coerente. Né? Já recebi notícias falsas, já alertei pessoas que a notícia era falsa, né, para não ficar disseminando essa notícia. Né? E já também esclareci os porquês, os comos. Né? Então é realmente um processo. Já virou algum voto? Já virei algum voto, pelo menos verbalmente, né? Não sei se a pessoa de fato votou, mas já virei votos. Mas principalmente votos, né, durante esse período caótico que foram as eleições, votos de pessoas indecisas. Né? Então, as pessoas que são convictas, bem difícil. Né? As pessoas que são convictas, elas são convictas. Aí você tem que retornar aquela pergunta e perguntar para essa pessoa: por que você tem essa convicção? Né? Da onde vem essa convicção? Da onde vem essa informação que você está me falando? Né? Porque ela vai encontrar a questão do eco da informação. Essa informação ela vai ser realista ou não? Essa informação é só simplesmente uma manipulação das minhas emoções para eu odiar determinado partido ou determinado candidato ou não? Como eu estou sendo manipulado por isso? E como eu sou também estruturado, né? Entra uma questão que também é o nível de consciência daquele indivíduo, em como personalidade. Inserido na sociedade. Muito provavelmente ele também compactua com aqueles valores. E tendo em vista isso, ele está convicto. Eu não vou conseguir mudar essa opinião. Quais são suas fontes que normalmente você procura? As fontes que eu procuro, muitas, vamos lá. Em termos de notícias e jornais, o The Guardian, The New York Times, BBC, El País, Le Monde, o Zeit, da Alemanha. E fontes brasileiras, eu busco também a Folha de São Paulo, o Estadão, para ver o quão coerente também as notícias vão se interligando ou não. Mas eu também entendo que parte dessa minha competência de análise veio através de uma cultura e de uma estruturação educacional muito forte. Né? Mesmo sendo a minha história, enfim, eu sou estudante de escola pública, enfim, sou graduada na USP, meu mestrado é na USP, enfim. Então, eu vim com uma bagagem educacional, um pensamento muito científico também em relação a isso. Né? Não posso negar essa vantagem. Mas, então é por isso. Então são essas fontes, né, basicamente. E para finalizar, quais são as suas esperanças, suas expectativas desse governo que vai entrar? Eu não tenho boas expectativas, eu sou bem realista. Né, se a proposta de governo dele convergir de fato para o plano que ele depositou no TSE, vai ser a pior possível. Acho que a gente vai enfrentar muita dificuldade em termos dos progressos sociais que foram realizados no Brasil nos últimos 20 anos, né? E o sucateamento da educação, o sucateamento da saúde, né? Ainda mais, né? Porque é uma lógica, a lógica que ele colocou no plano de governo, o Bolsonaro colocou no plano de governo dele, é uma lógica de opressão, é uma lógica militar. Né, da onde ele veio, inclusive. Não é uma lógica democrática, não é uma lógica que converge
para todos. E quando a gente entende todos em termos de população, são todas as pessoas de etnias diferentes, de raças diferentes, de credos diferentes, né? O Brasil, ele ainda não aprendeu a ser um Estado laico, ainda não aprendeu a ser um Estado, um país que reconhece o seu processo escravocrata, de ditadura, né? Para a gente construir, então, uma democracia. Então, o que eu espero para esse governo: muita resistência, muita luta, muita conversa, em primeiro lugar, né? Mas também muita estratégia tática em relação à democracia, aos cuidados das instituições democráticas, né? Que a gente tem que proteger o Estado democrático de direito. Tá resistente? Tô resistente. Meu povo luta pela liberdade há 4 séculos, né? Então a gente já tem muita história para contar e para se basear, para se manter resistente e de fato voar mais alto, né? Então é o que eu espero. Obrigada. Licença na hora do seu voto no primeiro turno? Sim. Tá. A pessoa te representou? Sim. E no segundo turno? Também. Te representou. Diante dessas oposições que tá agora dos partidos, muito discrepantes, você é confortável de falar em público de qual é o seu voto? Sim. É? Tá. E nas redes sociais? Também. Tá. Sou militante ativista LGBT.